Olá, seja muito bem-vinda. Hoje você vai aprender aqui nesse canal a fazer um planejamento possível de ser realizado. Eu sou Mariana Vidal, analista corporal e ensino mulheres casadas a viver um relacionamento saudável e feliz. Hoje nós vamos falar sobre 2025 que está batendo na porta. O tempo voou, literalmente voou. Piscou, já estamos indo para o próximo ano. Então, como que a gente pode fazer metas, planejamentos possíveis de ser realizado? Deixa eu abrir a minha aula aqui. Vamos então aprender a criar as metas para que a gente consiga realmente tirá-las do papel, usando o que nós temos de melhor, o conhecimento sobre os nossos traços de caracteres. As metas, elas devem ser desafiadoras, tá? Mas elas têm que ser possíveis. É como correr. Há uns tempos atrás, eu decidi que eu ia começar a correr. Queria fazer uma atividade física, mas algo que fosse um pouco mais desafiadora para mim. Só que se eu decidisse que eu iria começar correndo uma meia maratona, 21 quilômetros, eu ia conseguir? Não, eu não ia conseguir. Praticamente impossível. Uma pessoa que saiu da inércia começar a correr uma maratona. O que eu fiz? Me planejei para conseguir atingir meus primeiros 5 quilômetros, tá? Não foi fácil, mas tive que ter um planejamento. Na verdade, eu até comprei um planejamento com um profissional em que ele me ajudou, me assessorou ali como que eu iria começar a correr essa determinada quilometragem sem parar, porque caminhada, correr e parar é diferente de você conseguir completar os 5 quilômetros ali correndo. E foi muito bacana, porque quando você consegue atingir o seu objetivo, você se sente daquele check assim, eu consegui, eu venci o que eu planejei. Então, ter metas realistas, coisas que sejam humanamente possíveis de realizar, é um dos primeiros passos. Mas eu quero te fazer uma pergunta. O que hoje impede você de atingir os seus objetivos? Você tem a dificuldade de cumprir meta? Você deixa aqui no comentário, aqui embaixo, para que eu possa ver, ler quais são os seus maiores desafios quando a gente fala de cumprir metas. Você sabe que aqui eu falo sobre os traços de caracteres e eu gostaria de falar como que cada traço tem uma dor que vai dificultar cumprir a meta. Mas, como eu digo que o traço não tem só um lado que a gente às vezes julga que ele pode ser um lado ruim, ele tem um recurso que é o que vai te impulsionar a cumprir essa meta. Qual é a diferença aí? É saber qual é o seu traço que você tem maior porcentagem, para que você possa utilizar ele como um impulso para que você consiga realizar, cumprir as suas metas que você vai fazer para 2025. Vou falar um pouquinho sobre o esquizoide. O esquizoide, já falei algumas vezes, o medo dele é o medo da exclusão. Tem uma dificuldade de ação, ele tende a ficar paralisado. O esquizoide está aqui, ó, a capacidade dele está aqui. Ele planeja, ele vai lá, pega o papel dele, tem as ideias maravilhosas, mas na hora de colocar essa ideia em prática, o esquizoide tem uma dificuldade maior, porque nós costumamos falar que o esquizoide ele não tem perna, ele não tem aquela impulso para ação, sabe? Ele vai deixar tudo na cabeça dele. Como que o esquizoide ele pode atingir as metas dele, já que ele não tem essa força de impulso? Estabelecer pequenas metas. E uma coisa muito bacana que o esquizoide é bom, já que ele é bom de criar, é utilizar mapas mentais. Utilizar essas ferramentas que a gente vê disponível hoje no mercado para criar aqueles mapas mentais e ir organizando as ideias de uma maneira que ela seja uma ideia que dê para sair do papel. Porque se você é esquizoide ou você tem uma pessoa que por perto que tenha uma porcentagem de esquizoidia muito alta, você sabe que ela tem as ideias mais loucas. Então, trazer um pouco para a realidade, colocar isso no papel de uma maneira que seja humanamente possível de realizar, é um fato que vai ajudar o esquizoide a conquistar, dar aquele ok nas suas metas.
Já falando do oral, o oral tem o sentimento de abandono. Quando ele tá na dor, ele se sente muito abandonado, sabe? Tem uma dependência de que outra pessoa meio que deu uma empurrada nele para ele poder avançar. Trazendo uma dinâmica fácil de você imaginar, sabe a tristeza do filme do Divertidamente? Ela seria o traço oral. E quando ela tá na dor, ali achando que ela não serve para nada, ela... E a alegria tem que... Vamos aqui, ainda mais no Divertidamente 1, a alegria passa um bom tempo puxando literalmente a tristeza. Meio que você vai comigo, vambora que nós vamos conseguir realizar aqui, resolver o problema da Riley. Então, a alegria, a tristeza, né, representando aí o traço oral, ela tem, como tem esse sentimento de abandono, ela vai depender de outras pessoas para poder avançar. Se ela sentir que ela está sozinha, ela não vai, tá? Porém, o recurso dela é a comunicação, tem a facilidade de criar conexões. Então, uma dica, se você tem uma oralidade alta para você criar as suas metas e alcançar, busque grupos. Sabe quando você tem um objetivo e você está lá num grupo onde todo mundo tem o mesmo objetivo que você e as pessoas vão se apoiando? E aí, como é que tá? O que tá faltando para você completar essa sua meta? Ter essa conexão com outras pessoas que estão no mesmo objetivo que você, com o mesmo objetivo, vai te impulsionar para que você consiga atingir a sua meta. Sejam em grupos, sejam amigos, sejam parceiros, pessoas que você se sinta acolhida, tá? E divida esse planejamento, essa meta em etapas, para que você não sinta uma sensação de vazio, de que você não está conseguindo alcançar. Quando a gente fala do traço psicopata, esse traço que tem esse nome que as pessoas dão meio que não tem nada a ver com a patologia, nada a ver com o distúrbio, tá? O psicopata, ele tem medo de ser manipulado. O psicopata pode criar metas ambiciosas, coisas grandes. O recurso do psicopata é ter uma liderança natural e uma visão estratégica de como que ele vai fazer para alcançar aquela meta. Ai, como eu queria que meu psicopata fosse maior. O psicopata tem essa capacidade de articular, ele vai conseguir priorizar as metas. Então, se você tem algo grandioso que você gostaria de realizar, priorize as metas que sejam unidas aos seus valores pessoais. O psicopata, ele não vai querer apenas ser estratégico, ele não pode sentir que ele está perdendo. Os valores pessoais, as coisas que ele considera importantes, não podem ser negligenciadas. Se forem, em algum momento da meta, aquela meta vai ficar para depois. E aí chega no final do ano e a meta não foi cumprida. Focar em uma meta por vez. Quando você foca em uma meta por vez, você consegue dar continuidade e mais assertividade àquele projeto. E para o traço psicopata isso é muito importante, porque ele vai sentir que, ok, eu resolvi, realmente, claro que eu ia resolver isso aqui, né? Eu articulei de uma maneira correta e eu já consegui resolver. Então, para o psicopata é muito bom dividir essa meta de uma maneira que ele consiga fazer aquela meta por vez para evitar a dispersão e não ter a sensação de que ele não foi capaz de conseguir realizar aquela meta. Falando do próximo traço, que é o traço masoquista, que você já sabe que não tem nada a ver com o masoquismo que se conhece de outras histórias, vamos dizer assim. O masoquista, ele tem muito medo de ser desqualificado. Como assim, Mariana? Ele tem medo de que as coisas deem errada, então ele vai tender a carregar mais peso do que deveria. E quando a gente fala de cumprir metas, às vezes ele vai carregar o peso para que outra pessoa consiga, às vezes, até completar a meta dela. Né? Porque ele é capaz de conseguir segurar aquele peso, eu vou resolver, pode deixar comigo, bota aqui no meu ombro que eu vou resolver esse problema para você. Então, o masoquista, ele tem essa capacidade de lidar com tarefas complexas, pode deixar que eu vou resolver, eu vou dar um jeito.
Ele sabe se programar, ele sabe executar, mas se ele não estiver no recurso, ele vai tender a fazer isso por outras pessoas e não por ele mesmo, tá? O que a gente tem que fazer? Incentivar a esse masoquista a pegar a sua meta, seja ela uma meta grande ou uma meta média, e vamos dividir em microtarefas. Por quê? O masoquista, ele tem que entender, sentir que ele está dando conta. Então, quando você pega uma meta muito grande e você não divide ela em subtarefas, a sensação que esse masoquista vai ter é de que ele não está dando conta. E se ele não está dando conta, ele entra na dor, porque o masoquista precisa dar conta. Então, divida a sua meta em pequenas tarefas. Na verdade, dividir a meta em pequenas tarefas é o melhor, tá? Quando a gente fala um detalhe importantíssimo. Se você tem uma porcentagem do traço masoquista alto, por favor, diga não às tarefas das outras pessoas, coisas que cabem a elas resolver. Se não é seu problema, se você tem a sua meta, dê prioridade à sua meta, ao seu objetivo. Você pode até apoiar outra pessoa em determinadas situações, mas lembre-se, você só vai estar com o seu traço no recurso se você estiver carregando o seu peso. Combinado? Presta bem atenção nisso. Lembre-se que para chegar no final do 2025 e você conseguir dar check ali nas suas metas, você vai ter que priorizar as suas responsabilidades, os seus pesos. Senão você não vai conseguir completar os seus esforços e as suas tarefas para atingir o seu resultado que você deseja para o ano de 2025, tá? Então, foco nas suas prioridades. Quando a gente fala do traço rígido, o traço rígido ele tem medo de ser ali excluído, trocado. Ele é muito perfeccionista, muito perfeccionista. Deixa eu abrir um parêntese aqui. Estou aqui gravando essa aula. E vocês não têm noção de quantas vezes eu acertei essa câmera para que essas prateleiras atrás de mim ficassem retas. Na verdade, eu estou com duas câmeras aqui. Estou com a câmera do celular e estou com a câmera de cima, que grava mais amplamente na horizontal. Para eu conseguir ter certeza de que está perfeito, nossa, o tempo passou, hein? Cheguei a me assustar agora. O perfeccionismo do rígido pode fazer com que as metas não sejam atingidas. Por quê? Perfeição demais, que é muito perfeito, muito perfeito. E isso às vezes cansa. E o que o rígido vai às vezes fazer? Eu não vou fazer. Já que não vai ficar perfeito, eu prefiro não fazer. Olha que loucura, gente. Eu sou essa rígida que já deixei de fazer muitas coisas porque não ia ficar perfeito. Sabe por quê? Porque quando você não faz, você corre o risco de ter ninguém apontando para você e falando que não ficou bom. Quantas coisas eu já deixei de viver e provavelmente você também já deixou de viver, de fazer, de receber, de conquistar por causa da perfeição, de querer que seja perfeito. Tome muito cuidado quando a gente fala de meta, quando você tem um traço rígido muito alto. Cuidado para não querer que seja perfeito. Sabe por quê? Porque eu, por muito tempo, eu utilizei um ditado popular. Que eu não sei nem se é exatamente assim, mas eu vou te falar porque eu tenho certeza que você já ouviu. Se você quer que seja perfeito, faça isso aí. Faça você mesmo. E eu, às vezes, até mesmo pensava, não verbalizava isso, mas eu pensava, pra que eu fui pedir isso? Eu que devia ter feito. Pra que eu fiz isso aqui? Eu que devia ter feito. Tem que ser eu, pra poder sair direito tem que ser eu. Então, isso é muito comum nas pessoas que têm um traço rígido, uma porcentagem muito alta. Dificuldade em delegar, porque quer que seja perfeito. Qualquer coisa antigamente que eu pretendia fazer, eu queria que eu estivesse ali olhando, verificando se estava tudo certo, porque não podia dar errado. Então, uma dificuldade que o rígido tem é delegar.
E hoje, na correria do nosso dia a dia, muitas das vezes, para conseguirmos atingir as nossas metas, nós, além de termos que destrinchar aquela meta, nós vamos ter que delegar. Tem coisas que não vai caber a gente fazer, às vezes não é humanamente possível que eu faça determinada coisa, ou por falta de tempo, ou por questão de logística, então a gente precisa abrir mão do controle e delegar essa função. Aceite que feito é melhor do que perfeito. Essa doía muito pra mim. Sabe o que doía muito pra mim? É ver que enquanto eu ficava, em outros momentos, acertando a câmera e acabava não fazendo um vídeo ou o que eu tinha que fazer, outras pessoas faziam com a câmera torta, com uma iluminação mais ou menos, e elas tinham um resultado que às vezes eu gostaria de ter, e a minha perfeição, o meu perfeccionismo, não a minha perfeição, mas a minha maneira de querer agir perfeita me impedia de fazer muitas coisas. Então, por muito tempo, eu deixei dinheiro na mesa, literalmente, porque eu queria ser perfeita, e já que eu não podia ser perfeita, eu preferia não fazer. Nossa, dá até quando eu penso nisso. Então, como uma boa rígida, eu te dou um conselho: estabeleça prazos realistas e aprenda a confiar em outras pessoas. Vamos fazer um exercício prático agora, tá? Vamos fazer o seguinte: 3 áreas da nossa vida que são extremamente importantes: trabalho, saúde e finanças. Eu vou utilizar aqui um método que nós chamamos de um método SMART. Smartar a sua meta. Smartar a sua meta principal para 2025. Então, deixa eu te falar o que é smartar. Smartar é você ser específico, você mensurar. Quando a gente fala de específico, é você saber claramente o que você deseja alcançar. Eu vou dar um exemplo, eu vou falar sobre o método SMART e depois eu vou dar um exemplo prático de como que você pode smartar uma meta, tá? Que seja mensurável. Como que você pode medir, como que você pode saber se você atingiu essa meta. Uma meta que precisa ser alcançável. É possível considerar sua rotina e recursos? Ela é humanamente possível? Tempo. Por quanto tempo? Até quando você pretende atingir essa meta? E aí, quando a gente fala nas metas em relação aos traços, nós vamos ver que, por exemplo, se você é mais oral, tem que conectar com pessoas que vão te ajudar a cumprir essa meta. Se você é mais rígido, tome cuidado para você não exigir demais de você mesmo. Se você é esquizoide, lembre-se, você vai ter que se alinhar com pessoas que vão te assessorar a atingir a sua meta e assim por diante. Eu vou dar uma ideia aqui, trazer uma ideia, um exemplo, que seja visualmente, que você consiga identificar como que você vai smartar uma meta, tá? Vamos lá, vou deixar aqui, ó. Já percebeu que o método SMART ele está escrito em inglês, mas eu vou deixar bem claro para você como que tem que ser, tá? Digamos que você chegue para mim e fala assim: Mariana, para 2025 minha meta é emagrecer. Ok. Se você não smartar essa meta, como que você vai chegar no final de 2025 e vai falar: Mariana, eu atingi a minha meta? Se você tiver emagrecido 1 grama, você vai ter atingido a sua meta. Mas é isso que você quer? Então vamos fazer o seguinte, vamos agora, coloca aí no seu papel as metas que você deseja para o próximo ano e vamos ver como que a gente smarta a meta, tá? Específico. Defina claramente o que você quer, o que você deseja alcançar. Então, com relação ao emagrecimento, coloque no papel quantos quilos você quer eliminar. Seja muito específico, tá? Muito específico. Quantos quilos você quer eliminar até o final? Quantos quilos você quer eliminar?
Quando a gente fala sobre ser mensurável, como você vai saber se você atingiu a sua meta? Às vezes, se você pensou balança, às vezes não é pela balança. Porque se você alinhar o seu emagrecimento com o exercício físico, pode ser que você, além de perder o peso, você ganhe massa muscular. Então, às vezes, não vai ser nem a balança. Então, você tem que saber claramente como que você vai identificar que você está atingindo a sua meta. Então, vamos dividir aí. Como que você vai saber? Ah, eu vou saber diminuindo o número da minha roupa. Ah, eu vou saber porque eu vou fazer acompanhamento com o nutricionista. De 3 em 3 meses eu vou estar no nutricionista. Eu vou estar sabendo, fazendo a bioimpedância ou algum outro método e vou saber se eu estou reduzindo medidas, como que está a minha evolução de emagrecimento. Então você precisa ser muito claro e específico de como que você vai saber se você está atingindo a sua meta. Não deixe para você chegar no final do ano, peraí que eu vou ver se eu atingi a minha meta. Não. Por mais que a gente tenha lá o até quando, você precisa... Tem uma analogia que eu acho muito legal, que é fatiar o boi em bife. Ninguém come o boi inteiro. Então, se você fatiar o boi, vai ser muito mais fácil de você conseguir comer. Então, coloca isso no seu planejamento. Pensa, qual é o seu boi? Como é que você vai fazer para comer esse boi? Desculpa, veganos, mas eu vou usar essa analogia do boi, tá? Fatia esse boi. No primeiro mês eu vou me matricular na academia e vou numa consulta com a nutricionista, tá? Muitas das vezes não é só ir na academia ou é só ir na academia, isso depende. Então você vai avaliar qual seria o melhor caminho para você seguir e você vai colocar. Como que você vai saber se você está atingindo a sua meta? Quais serão as ideias? Quais serão os requisitos para você saber se você está atingindo a sua meta? Você pode ficar sem comer? Não, ninguém pode ficar sem comer. Deixa esse cabelinho daqui. Ninguém pode ficar sem comer. Então, como que você vai considerar a sua rotina e seu recurso? Mariana, eu não tenho dinheiro para fazer dieta, eu acho que a dieta é uma coisa cara. Como que você vai fazer? Você vai assistir vídeo no YouTube, você vai começar uma caminhada sozinha, de manhã cedo, você vai aumentar a sua ingestão de água, você vai começar a tirar o refrigerante ou o álcool da sua vida aos poucos. Como que você vai fazer? Como que vai ser a sua rotina para que você possa alcançar? Quais são os recursos que serão necessários para que você possa alcançar o seu objetivo? Coloca aí. Essa meta é relevante para você? Sim, Mariana, emagrecer é muito importante para mim. Eu tenho estado cansada, eu sinto que quando eu vou fazer um exercício a mais, ou sei lá, subir uma ladeira, ou preciso subir uma escada, eu sinto uma falta de ar, eu preciso fazer alguma coisa, eu sinto uma palpitação. As minhas últimas taxas, quando eu olhei nos meus exames de sangue, elas não estavam muito legais, né? Então, por que ela é importante? É saúde? Por que você quer emagrecer? Você precisa ter isso muito claro. Quanto mais claro é o seu objetivo, quanto mais importante é atingir essa meta, mais fácil vai ser para você. Eu não sei por que eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer porque as pessoas dizem que eu preciso emagrecer. Se você está pensando que você precisa emagrecer porque as pessoas estão dizendo que você precisa emagrecer, você não vai emagrecer. No fundo, você vai pensar que as pessoas não têm nada a ver com a sua vida e isso vai passar. Por que emagrecer ou por que você tem essa meta que você está colocando aí no papel é importante para você? E até quando? Até quando eu vou atingir essa meta? Coloca no seu papel, coloca no seu planejamento. Então nós falamos de ser específico, ser mensurável, ser alcançável, ser relevante e o tempo. Quanto tempo você vai levar até atingir esse objetivo? Colocando tudo isso no papel, que é o método SMART, depois se você quiser ler mais sobre ele, ele é um método muito legal, muito fatiador. Ele é um método que te ajuda a fatiar esse boizão para que você possa alcançar. Como que a gente vai
ter estratégias para cumprir as metas. Vou falar aqui sobre 3 dicas práticas para que você possa, no seu dia a dia, conseguir executar as suas metas. Estabeleça prioridades. Emagrecer é sua prioridade? Juntar dinheiro ou economizar é a sua prioridade? Viajar é a sua prioridade? Engravidar é a sua prioridade? Coloque uma lista por prioridades. Coloque essa lista por prioridades e vai definindo tempo. Lembra do SMART. Até quando você vai colocar. Se você pegou para fazer um planejamento só para o dia, seja muito claro, seja horários, para que você possa saber se você está alcançando, se você está conseguindo, tá? Revisa seu planejamento para ver como que está o seu progresso. Quando eu falo de SMART, geralmente a gente não tem uma meta só pro ano. A gente tem várias. Então, se você deixar o acaso, não vai acontecer. E aí é muito fácil deixar o acaso e depois dizer que você não teve sorte, que a culpa foi de fulano, de ciclano, choveu, fez sol. Então, quando você coloca no papel e você vai avaliando como é que foi esse progresso, você vai tendo clareza do que você está alcançando. E quando você vai conseguindo dar o ok ali no seu planejamento, você vai colocando seus traços no recurso. O esquizoide vai falar, ótimo, eu estou conseguindo executar o que eu planejei. O oral vai estar feliz da vida, porque se ele planejou passar mais tempo com as pessoas, entrar em grupos que conseguir, entrar em grupos ali que apoiem ele, todos os traços, quando você vai conseguindo colocar as suas metas, dando check ali, eles vão entrando no recurso, tá? Desde que você tenha acordos claros com eles. Existem algumas ferramentas úteis. Eu deixei separado aqui. Eu utilizo o Trello. Uso a agenda do Google e utilizo o Trello também. Não sei se vocês já conhecem o Trello. Eu tenho alguns outros também. Tem o Notion. E tem os analógicos, bom e velho, caderno, agenda e os famosos planners, que hoje estão com tudo no mercado. Se você vai falar para mim, Mariana, eu sou do papel, então não tem problema, pegue sua agendinha, e vai colocando aqui o que você tem que fazer no seu dia. Voltando ao assunto do emagrecimento, não é só ir no nutricionista, é você planejar a sua alimentação diária, horário de sono, se você vai ter um dia para enfiar o pé na jaca. Então, o planejamento é o que vai fazer com que você, lá na frente, tenha o seu objetivo concluído. Então, falando sobre os traços, todos os traços são... Não existe um traço específico para determinada coisa, tá? Não existe uma combinação perfeita para determinada coisa. O que existe são acordos claros nos traços. Por isso que eu sempre friso a importância de você se conhecer. Quando você se conhece, você sabe qual é seu próximo desafio, você vai conseguir negociar com esses seus traços para que você cumpra os seus objetivos. As metas funcionam quando nós respeitamos quem nós realmente somos. Eu não vou dizer para você aqui, faz isso, faz aquilo outro. Eu não sei quais são os seus traços predominantes. Mas com um mapa de caracteres em mãos é muito mais fácil que a gente consiga colocar em prática o seu plano de ação. Então, se você ficou até agora aqui comigo, eu espero que você tenha colocado pelo menos 3 metas para 2025 no papel. E eu vou deixar abaixo um link, vou dar um jeito de colocar em algum lugar aqui para vocês, um método SMART, tá? E um PDF de como que eu posso te guiar, como que você vai conseguir colocar, destrinchar ali as suas metas para que você possa chegar no final do ano de 2025 com a felicidade de você ter concluído uma meta.
para que quando alguém fala, e aí, como é que foi? Você fala, foi tudo ok, de acordo com o meu planejado. Muito obrigada por você ter ficado aqui comigo e eu espero que você tenha gostado dessa aula sobre meta e planejamento.